Romanos, capítulo 9. A tristeza do apóstolo Paulo. Diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, ou seja, ele desejava ser a maldição de Cristo por amor dos irmãos, dos gentios, que haviam de ser salvos por meio do Evangelho, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, as quais pertencem à adoção de filhos, à glória, às alianças, à lei, o oculto e às promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Lembrando que ele fala que Abraão teve um filho já com seu membro amortecido. Quando fala membro amortecido, eu acredito que os irmãos venham compreender do que o próprio apóstolo está falando. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Diz-me então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu? Que a Deus replica. Porventura, a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Ou, não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, tanto o oleiro pode fazer um barro para honra e um barro para desonra. Ou seja, estão falando dos filhos da ira, dos filhos que são desobedientes. Uns são bem obedientes e outros não. Então ele dá-se o nome de vaso de honra, outro vasos que são para a honra e outros que não são para a honra. Eis que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Eles estão falando dos pecadores, aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Como nós éramos pecadores, éramos filhos da ira, éramos vasos de desonra, mas Jesus, na sua infinita paciência e amor, através do seu sangue, nos remiu dos pecados, nos comprou para Deus e nos fez livres da maldição, nos fez livres do anátema, nos fez vasos de honra e nos livrou da ira. Hoje somos filhos de Deus por meio da graça, que significa
Graça significa o favor não merecido. Não merecemos, mas Jesus nos resgatou com seu sangue para adoração, para sermos adoradores do Senhor Jesus e obedientes à sua palavra. Versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Os gentios, o povo escolhido de Deus é Israel, são os judeus. Só que os judeus rejeitam o senhorio de Jesus Cristo até hoje. Então, o evangelho veio para nós, os gentios, que somos nós, que não somos israelitas, não temos sangue real deles. Então nós somos alcançados pela graça. Todo o povo pós-judeus, pós-Israel, é alcançado pela graça mediante o sangue de Jesus e somos chamados de gentios. A graça, a salvação é para todos. Amém. Versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Ou seja, o povo amado de Deus é Israel. Como Israel rejeitou, ele chama o que não é povo dele de povo dele, que somos nós, os gentios. Aqui o apóstolo Paulo toma a palavra de Oséias, do profeta, muitos anos atrás. Ele pega a palavra do profeta, acrescenta aí na carta aos Romanos e lê, ou seja, a Bíblia em si, como muitos têm traduzido ela hoje, ou pregado, que o Antigo Testamento não serve para os dias de hoje, porque são palavras velhas, são palavras que só serviram para os tempos antigos, para os tempos dos profetas, para os tempos dos reis. Isto hoje, muita gente fala isso hoje, não só os que são em Cristo, os que pregam, também os incrédulos, muitos deles negam a verdade da Bíblia, se diz ser ateu, que não acredita em Deus, que não acredita na palavra, e diz que ela só é somente, o Antigo Testamento só serviu para aqueles que viveram lá. E aqui na carta de Paulo aos Romanos, ele traz lá atrás, que não era nem do tempo dele, e aplica aqui, porque a palavra de Deus ela é viva. Não temos que pregar a palavra que ela não serve para mim, porque eu não sou do Antigo Testamento. Porque logo eu anularei o Novo Testamento. Eu não sou do tempo do Novo Testamento. Então, temos que acreditar na palavra de Deus mediante a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para chegar perto de Deus, tem que acreditar que Ele existe. Aí, Ele terá misericórdia de nós, nos ouvirá e nos sarará das nossas feridas, das nossas tribulações, nos livrar das nossas tentações, mediante a palavra. Por isso o salmista diz: meditai na palavra dia e noite, como estamos fazendo agora, meditando na palavra, neste dia, neste horário, neste momento, e que você seja edificado por ela. Versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Ó, que maravilha! Aquele que não era povo de Deus, que era o povo de Israel, foi escolhido. Aquele que não era, que somos nós os gentios, somos chamados por ele filhos do Deus vivo, mediante a fé. Isso é algo maravilhoso. Você ser chamado pelo Deus que criou os céus e a terra, pelo Deus que criou o ser humano, pelo Deus que cria tudo, pelo Deus que dá o ar que respiramos todos os dias, ser chamado por Ele de filhos. Isso é maravilhoso. Amém? Mediante a fé, tem que crer que você é filho de Deus, que Ele faz na sua vida aquilo que você almeja, mediante aquilo que você busca nele. A obediência é o grande passo para alcançar a misericórdia, a graça e as realizações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel
seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Ou seja, se Deus não tivesse deixado descendência, Davi, que é remanescente de Israel, se o Senhor não tivesse deixado os profetas que veio profetizando antes de Jesus, e se Jesus não tivesse vindo, seríamos hoje como Sodoma e Gomorra, não existiríamos mais. Porque hoje, se você vê hoje e lê nos livros de Gênesis sobre a história de Sodoma e de Gomorra, estamos vivendo no mesmo tempo, as mesmas coisas. O pecado tem multiplicado de uma forma extraordinária, que não tem mais controle. Hoje está aí, vê aí, observa como está o mundo. Você que é ligado nos jornais, nos telejornais, ouve, veja, escute e traga para a palavra de Deus e compare como hoje está completamente quase ou até pior do que os dias de Sodoma e Gomorra. Mas a palavra de Deus diz em Lamentações assim, o profeta Jeremias fala: por tua misericórdia, Deus, não somos consumidos. O profeta Jeremias falou isso quando o povo estava sendo levado para o cativeiro em Babilônia, que eles viveriam lá 70 anos no cativeiro. 70 anos. Não é 7 dias, não é 7 semanas, é 70 anos. O profeta Jeremias profetizou que pela misericórdia do Senhor eles não eram destruídos. E nos dias de hoje é da mesma forma, pela misericórdia de Deus que se renova toda manhã, não, o mundo não é destruído, o mundo não é consumido, porque Jesus ainda ama os pecadores deste mundo. E o que ele quer, Jesus, é que cada um se arrependa dos seus pecados, aceite a Jesus e viva uma vida digna que ele tem a dar a cada um de nós. Amém? Versículo 30, que tem por título a pedra de tropeço. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Aqui é o segredo dos gentios. O povo de Israel não precisava de muita fé para o Senhor estar com eles. Era só obedecer. Obedecia e o Senhor operava. Quando eles desobedeciam, o Senhor se afastava. Nós que somos os gentios precisamos de fé para alcançarmos a salvação. Logo, já não precisamos fazer sacrifícios, não precisamos oferecer a Jesus objetos físicos, não precisamos oferecer a Ele como o mundo oferece, né? Pedra, tijolo, roupa, promete mundos e fundos para alcançar a misericórdia do Senhor. Não, precisamos só declarar, como em Romanos vai falar mais na frente, que a gente vai ler no próximo capítulo 10, 9, que ele diz: é só confessar, abra a tua boca, confessa que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e aceita Ele como Jesus, como Senhor, como Rei, como teu advogado, como o Senhor da tua vida, que Ele vai resgatar a tua vida, Ele vai te salvar e a tua vida vai mudar, ou seja, é por fé. Mas para acontecer um milagre, você tem que acreditar que Deus existe, que tudo que existe hoje, o céu que você vê, o mar que você vê, a água que você toma, foi o Senhor quem criou. Na criação, Ele separou água e água, terra da água. Então, tem que acreditar que Ele existe. Se você está aí ouvindo este vídeo, você está vivo aí, o Senhor permaneceu que você acordasse hoje, sã, com saúde, com disposição, porque Ele te ama. É o Senhor que guarda a tua vida todo dia. Por mais que as pessoas levantam contra você calúnias, palavras de maldição, te desejam o mal, te amaldiçoam, faz para você obras de magia negra, de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, de candomblé, de umbanda. O Espírito Santo, Ele te protege de tudo isto, porque sempre há alguém orando por você. Seu pai, sua mãe,
seus avós, aquelas mulheres de oração. Por isso que as maldições não te alcançam. Mas o Senhor, Ele cuida de você até você tomar uma decisão com Ele. Porque os dias do homem só pertencem ao Senhor. Ninguém vai decidir que você vai morrer amanhã. Porque a vida está no poder da mão de Deus. A morte está no poder da mão de Deus. Quando Jesus foi crucificado e derramou todo o seu sangue, o que Ele falou? Pai, agora está consumado. Não tem mais jeito. Está todo mundo livre da condenação da morte. Ele tomou a nota promissória que Satanás tinha. Já não devemos mais nada a Satanás, porque o preço foi pago mediante o derramamento de sangue de Jesus na cruz. Só cabe eu e você seguir ou não a Jesus, por meio do nosso livre arbítrio de escolha. Ou eu escolho viver no mundo, ou eu escolho viver em Cristo. Então só depende de mim e de você. Versículo 30, que tem por título a pedra de tropeço. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé, como já expliquei para vocês agora há pouco. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para aqueles que querem chegar perto dele, é necessário crer que ele exista. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Por que Israel não chegou à lei? Aqui o apóstolo responde: porque não foi pela fé, mas pelas obras da lei. Assim, tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, Israel fazia muito a vontade deles mesmos, da carne. E é pelas obras eles viviam na lei, pelos sacrifícios cotidianos, pelos sacrifícios anuais. E pela fé é só acreditar no sacrifício de Jesus. Por isso que eles não alcançaram a graça. Até hoje, se eles creem que Jesus Cristo veio, morreu por eles, que Jesus é o Senhor da vida deles, eles serão todos, sem acepção de nenhum deles, serão salvos por meio do sangue de Jesus, por meio da fé que eles têm. Como está escrito no versículo 33. No 32, ele diz que a obra é uma pedra de tropeço. Não é por obras que eu vou ser salvo. Não é por obras que eu vou alcançar o meu galardão. Não é por obras que eu vou alcançar a minha salvação. Porque a maior obra o Senhor Jesus fez na cruz. Derramou todo o seu sangue pela vida de todo pecador. Por isto que todo aquele que crê que Jesus salva e acreditar que Ele liberta, é só confessá-lo como Senhor e Salvador da vida de cada um e abandonar o pecado, viver para Jesus. E Ele salva a pessoa, salva o ser humano, o indivíduo, mediante a fé em Jesus. 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Ou seja, tem a lei e tem a rocha. A pedra de tropeço para eles, ou seja, para aqueles que vivem sobre o pecado, que faz as obras do pecado, é a lei. Se não houvesse lei, não haveria pecado. Porque a lei faz pecar. A lei faz com que transgredimos a lei. Simples. Por exemplo, a lei de trânsito. É por lei termos a carteira, habilitação. Mas, como a lei existe, eu prefiro dirigir sem a habilitação. Porque, de fato, há condições para isto. Não há lei severa. Então, a lei faz com que transgredimos a lei. Quando somos apanhados nela, aí somos transgressor da lei. Somos punidos por ela. Então, em Sião ou em Jerusalém, Deus colocou uma pedra de tropeço que é a lei, porque muitos ainda hoje acham que se fizer boas obras, será salvo. Tem a salvação em si. E a rocha é Jesus. Pela fé, somos salvos em Cristo para remissão dos nossos pecados e alcançarmos
o galardão da glória de Deus. Não é pela minha obra, não é pela sua obra, mas é pelo sacrifício de Jesus na cruz, que desde quando ele ressuscitou dentre os mortos, há 2022 anos atrás, é pregado a salvação em todo o mundo. E há 2022 anos atrás, Satanás tenta lhe impedir de chegar até Cristo. Que esta mensagem edifique a sua vida. Pare tudo o que você estiver fazendo, faça uma reflexão na sua vida e que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, esteja com você neste momento, agora, e conforte o seu coração, conforte a sua mente e aceite a Jesus como Senhor e Salvador, e procure hoje mesmo uma igreja mais próxima da sua casa e congregue em família, comunhão no corpo de Cristo. Amém? Até o próximo vídeo.